Deus abençoe grandemente sua vida, você, tua família, todos vocês. Estamos aqui com mais uma série do programa, a Oração do Meio-Dia, e mais um dia de estudo bíblico, falando desta feita sobre o que é fé. E nós já falamos vários tópicos aqui que foram, deixa eu recapitular aqui para você, que foi o que é fé, para que serve a fé, como ter fé e de onde vem a fé. Falamos também sobre a fé vem do ouvir a palavra, que o título é Ouvir a Palavra, proclamar a palavra e a fé e as obras. E hoje vamos falar sobre quais são os benefícios da fé, quais os benefícios que a fé nos traz. Se ficar um pouco mais longo hoje, esse estudo você me perdoa, porque nós vamos fazer a conclusão hoje, tá certo? Tem muita coisa para te falar, acho que mais do que nos outros. Então, presta atenção no que nós vamos falar. Vai anotando os versículos bíblicos aí, para você depois ler, tá? Tem um versículo bíblico, alguns versículos bíblicos, uma passagem bíblica, eu queria que você lesse, que é no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26, que fala sobre a fé sem obras e fala sobre muitas coisas aí, com certeza, que vai te ajudar a enriquecer o seu conhecimento espiritual, tá certo? Então, quais são os benefícios da fé? Embora o fim da nossa fé seja a nossa salvação, a fé verdadeira é consumada em nossos corações, gera outros benefícios necessários para a vida cristã. Então, a fé ela gera outros benefícios para a vida do cristão. Vou dizer um deles, vou começar por um: confiança e alegria em meio à tribulação. Você pode ler lá em Tiago 1, do 2 a 4, e Filipenses 4, capítulo 4, versículo 13, certo? A fé nos capacita a nos alegrarmos em meio ao sofrimento, sabendo que somos aprimorados e que a nossa esperança está na vida por vir. E aí vem aquela passagem que diz, que eu já falei no estudo Salmo 91 também. Tem vários estudos aí que você pode checar aí no canal e ver que tem vários estudos. Esse aí, é o sexto ou sétimo estudo que eu estou fazendo. Então, nós sabemos que a fé, ela nos faz confiantes. Mesmo em meio ao sofrimento, nós conseguimos vencer. Tá certo? O Salmo 91 diz: caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Davi disse: mesmo que um exército se acampe contra mim, a minha alma não vai sentir medo, não vou me atemorizar. Isso mesmo. Diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é a fé que nos faz crer assim, tá certo? Então, confiança e alegria em meio à tribulação. Relacionamento com Deus. Hebreus 11, 27, 1 Pedro, capítulo 1, 7 e 8. Então, pela fé, nós podemos nos achegar a Deus. Não existe relacionamento íntimo com o Senhor, gente, sem a fé. Nem fé sem um relacionamento verdadeiro, íntimo com Deus. Não existe. Não tem como existir. O que é um relacionamento íntimo com Deus? É você se unir com Deus. É como o esposo e a esposa, o marido e a mulher, quando se casam, eles se tornam uma só carne. O que fortalece, uma das coisas que fortalece o casamento é o relacionamento íntimo, a intimidade do casal. É ter aquela coisa, aquela liberdade de um estar ou entrar na intimidade do outro, e não cada um viver a sua própria vida. Quando você não tem um relacionamento íntimo no seu casamento, ele acaba se esfriando. Quando você não tem um relacionamento íntimo com Deus, a sua fé, a sua comunhão com Deus acaba se esfriando também, não é verdade? Sim ou não? Aí o ponto 3, falei 1, 2 e 3, os benefícios da fé, né? Aí também nos faz conhecer e viver a vontade de Deus, obediência, Hebreus 11, 8 e 29. Então, pela fé, todos os heróis
descrito em Hebreus, ouviram a voz do Senhor e puderam obedecer. Olha o que a fé faz. A fé nos ensina a obedecer ao Senhor Deus. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, no ponto 4, diz assim, a fé nos ensina a agradar a Deus. Hebreus 11:6. Afinal, sem crer no Senhor e na obra redentora de Cristo, é impossível agradar, obedecer e servir a Deus. Mais um ponto, você vence o mundo. 1 João 5, do 1 ao 21. Por meio da fé que o cristão vence a inimizade do mundo e suporta as tentações e o poder do pecado. É isso mesmo, é a fé. É a fé que te leva a deixar um vício, é a fé que te leva a mudar, é a fé que te leva a vencer o pecado, é a fé que leva você a atravessar os desertos. Isso mesmo. Então, sem fé, gente, é impossível você viver uma vida com Deus. Sem fé, como já lemos, é impossível agradar a Deus. E o 6 diz assim, respostas às nossas orações. A fé nos leva a crer que quando nós falamos com Deus, não está havendo ali um monólogo. O que é um monólogo? É quando alguém fala sozinho, consigo mesmo, mas está havendo um diálogo entre duas pessoas. Então você pode ler Mateus 21, 22, capítulo 21, versículo 22. Jesus diz que as nossas orações feitas com fé seriam atendidas. É claro que a oração feita de fato com fé está alinhada à vontade de Deus. Isso é aquela oração que é da vontade de Deus. Então, tem orações que não são da vontade de Deus, pastor. Eu já vi pessoas orando, pedindo uma coisa que não era agradável a Deus. Uma vez uma senhora estava no culto, há muitos anos atrás, e ela orando com uma foto na mão do esposo dela e pedindo a Deus que tirasse aquela mulher amante do caminho, do marido dela, nem que Deus tivesse que matar aquela pessoa, tirar a vida. Eu corrigi aquela senhora. No meio da oração, eu estava andando pelos corredores e eu ouvi, quando eu passei, eu ouvi aquilo. Eu disse para ela assim, baixinho, eu falei, olha, senhora, essa oração que a senhora está fazendo, pedindo para Deus tirar a vida de alguém que está no caminho do seu marido, não vai acontecer, porque Deus não ouve esse tipo de oração. Só tem que pedir para Deus abençoá-la e para Deus colocar alguém no caminho dela para que ela esqueça o seu marido. E ela passou a orar assim. Então, há orações que Deus não ouve porque não agrada a Deus. Pedidos, aliás, né? Oração, tá? Então, outra coisa também que a fé nos faz, é nos sentir adotado, adoção. Romanos 8, capítulo 6, versículos 6 a 8. Por meio da fé, o Espírito Santo testifica, ou seja, testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Sem fé não há adoção. O privilégio maior de toda a redenção é não sermos apenas servos, mas filhos de Deus. Servo é aquele que serve, filho é aquele que é nascido de Deus. Você tem o seu servo, tem o seu empregado, você ama ele como filho, mas ele é seu servo. Mas aquele que nasce de ti, esse você pode dizer, é seu filho. Mesmo que você adote, que você faz a documentação, tudo está provado que é seu filho, mas intimamente falando, biologicamente falando, você não gerou aquela pessoa. Ela é um filho de coração, mas filho da fé, mas não é um filho biológico. Então, a fé, ela nos faz ser um com Deus. Tá conseguindo entender? Está difícil para entender? Não, né? Então, ora, se a fé, gente, o que mais que a fé nos faz? A fé é, portanto, uma exclusividade eu faço uma pergunta para ti. A fé é uma exclusividade do cristão? Uma pergunta. Olha, se a fé é uma certeza, se ela é um presente de Deus, e se o fim dela é a nossa salvação, tem-se por certo que ela é uma exclusividade. Não por serem eles mais especiais, mas por terem ouvido e crido na palavra de Deus. A fé verdadeira, eu estou falando da fé sobrenatural, porque fé todo mundo tem alguma coisa.
O presente da fé é a graça da salvação. Portanto, é impossível que uma pessoa receba este dom e não se torne um seguidor de Cristo. É impossível, gente, que você aprenda a ter uma fé viva e não se torne um seguidor de Cristo. É impossível. Portanto, jamais se esqueça do valor da sua fé. Fé, gente, é certeza. Não esqueça do valor da sua fé, da única fonte possível para obtê-la, que é a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Amém? Espero que Deus tenha te dado um entendimento. Estamos encerrando esse estudo hoje e amanhã voltaremos com outro estudo para você, ou até mesmo um versículo bíblico para você meditar. Vamos deixar o Espírito Santo dirigir, tá certo? Vamos falar com Deus. Peço perdão, desculpa pelo áudio que ficou um pouco longo, essa última etapa, mas foi necessário estendermos um pouquinho para encerrar, tá certo? Vamos falar com Deus, prepara aí o seu coração, vamos falar com o Pai que está no céu. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada palavra, meu Pai, que o Senhor nos deu nesse estudo. E aquelas palavras que eu não achei, que eu não consegui achá-la, expressá-la, que o Senhor expresse, só fale com essa pessoa. Quando ela estiver ouvindo esse estudo, fazendo essa oração juntamente conosco, quando ela estiver lendo esses versículos, fala com ela, Pai. Eu entrego nas tuas mãos a vida do teu povo. Eu entrego, meu Pai, e peço que o Senhor faça com que essa pessoa tenha uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que funciona, uma fé que realmente opera milagres. Ensina ela a viver, meu Pai, na fé, para que quando ela tiver que agir essa fé, ela consiga usar essa arma para vencer as barreiras, os obstáculos que estiverem no caminho dela. Deus, consagra essa água, transforma a vida dessa pessoa. Eu declaro a vida dessa pessoa abençoada, declaro todos abençoados, e que a partir de hoje essa pessoa venha ter uma fé genuína, de acordo com a tua palavra, a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê, como dizia em Hebreus 11. Deus abençoe a todos vocês, um beijo no coração de todos e que você continue tendo um ótimo dia. Fiquem com Deus.